Eu tenho nojo do técnico Luiz Castro do Grêmio. Ah, se achar, tô na boa assim, eu vou cuidar para não dizer coisas que a nossa audiência não mereça ouvir. Mas assim, para deixar uma coisa mais leve, e eu sei que não é leve o que eu tô dizendo, eu tenho nojo do técnico do Grêmio. Dá nojo quando sai a escalação, dá nojo de ver o Grêmio jogar, dá nojo quando a gente acredita que ele possa fazer algo diferente, e dá nojo ao final do jogo. Porque é só isso, é só sentimento de repulsa. O Luiz Castro, ele não possibilita a algum torcedor do Grêmio que veja o jogo torcendo pro Grêmio. Porque eu tenho certeza que os dirigentes do Grêmio, eles não pensam, e eles jamais diriam o que eu estou dizendo. Porque eles botaram na cabeça deles, não importa o que aconteça, se eles despedaçar o Grêmio, eles vão continuar abraçados no lado dele. E aí eu tenho que ouvir o seguinte, como há pouco entrou uma mensagem. Bagé, tu tá louco? Tu tá querendo que eles troquem o técnico antes de um Grenal? Porque uma vez o Inter trocou o técnico e tomou 5-0 no Grenal. É tudo assim. A gente vive a era do bundamolismo, a era da normalidade. Ninguém em sã consciência, com exceção dos dirigentes do Grêmio. A diretoria do Grêmio, sabe que é de enlouquecer, cara, porque eu vejo parte da torcida do Grêmio que poderia cobrar. Assim, ó. É como se eles estivessem anestesiados. É como se eles fossem proibidos, por algum motivo, de criticar a direção do Grêmio. Pois vocês tenham certeza que torcedor do Grêmio hoje que não pede a saída do Castro tem o meu sentimento de nojo também. Porque dá nojo. E eu estou tentando resumir algo muito básico no futebol. Porque é irritante. O Grêmio, atualmente, através da sua diretoria, faz mal para a torcida do Grêmio. Faz mal. Eu vou relembrar os que decidem. Porque tem um monte de gente lá que não decide porra nenhuma. Tem muita gente que tá no Grêmio só para fazer história, porque não decide nada. Então a vocês, eu não dirijo a minha porção de nojo. Que vocês não mudam nada no Grêmio. Alguns de vocês não mudam nada. Estando lá ou não estando, não vão mudar nada. Mas eu vou enumerar aqueles atualmente que eu acho que têm condição de mudar e que não mudam. O presidente Odorico, o vice-presidente de futebol, que é o Rafael Lima, o diretor executivo de futebol, Paulo Pelaipe, o técnico dos maiores do mundo, que eu não sei qual é a função dele no Grêmio, Filipão. Tô pegando esses 4 assim. Eu não vou nem falar do CEO, porque o resto não muda nada na história do Grêmio. Tem gente que a gente nem lembra que tá lá no Grêmio, porque fez uma história uma hora ou outra, vai ganhar em um jogo ou outro, parece umas tartarugas, né? Porque volta e meia põe a cabeça para fora, é o golfinho, respira, aí eles vão lá no Twitter, se embonecam, falam alguma merda, tomam pancada da torcida, ou fecham os comentários, ou somem, desativam a rede. Vocês estão acabando com o Grêmio, vocês estão acabando com a vontade do torcedor torcer pelo Grêmio. Sejam gremistas, vocês não se orgulham de que vocês são gremistas? Sejam gremistas e tirem o Luiz Castro da história do Grêmio, pelo amor de Deus. Não se trata mais de dinheiro. Não se trata mais de dinheiro. O Grêmio tinha aí um balaio de milhões para dar pro Willian, sentou com o Willian e organizou a vida. Aí eu caí numa isca aí que parece que iam fazer com o Bret White. Como é que vão fazer com o Bret White se o Bret White hoje é titular incontestável desse time do Grêmio? O Grêmio não tem nada. Aí eu tenho que ver esse nojento do Luiz Castro, olhar para cima e conversar com as nuvens, como se ele não tivesse culpa do que está acontecendo. Como se ele fosse uma vítima do que está acontecendo, quando ele, na verdade, é o principal culpado. Só que ele veio para o futebol brasileiro, para um dos clubes mais aguerridos de todos os tempos. Mas ele pegou uma diretoria gourmet. Ele pegou uma diretoria Nutella. E podem ficar bravos. Atenção, gabinete do ódio. Podem trabalhar aí. Trabalhem, amanhã criem contas fake para me atacar. Não tem problema nenhum. Vocês nunca vão me calar. Esse é um problema que vocês têm. Vocês nunca vão me calar. Entendam de uma vez por todas que vocês nunca vão me calar. Vocês podem combinar com o jogador, vocês podem combinar com esses guaipeca que alguns vivem ganhando presente de vocês aí da imprensa, que eu nem gosto de ser chamado de imprensa porque tem cara ali que não era para estar como imprensa lá. Imprensa é uma outra prateleira.
Imprensa é o cara que trabalhou como eu trabalhei, como eu trabalho metade da minha vida, fazendo parte das principais redações dos órgãos principais de imprensa do estado que eu moro. Isso é ser imprensa. Frequentar uma faculdade, estudar para aprender, isso é ser imprensa. De resto, eu tenho minhas dúvidas. É por isso que tem alguns convites que vocês me fazem que eu não vou, porque eu não posso sentar ao lado de algumas pessoas que não têm a mesma qualificação profissional que eu tenho. Vocês nunca vão me calar. Coloquem isso de uma vez por todas na cabeça de vocês. E um dia eu ainda vou conseguir fazer que vocês se envergonhem e que vocês peçam para sair do Grêmio. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Porque um dia eu tenho certeza que a torcida, uma hora a torcida vai sair desse normalismo, onde tudo que acontece no Grêmio parece que tem 3 ou 4 para berrar. E é por isso que os 3 ou 4 que se incomodam e berram, eles são perseguidos. Eu não tô nem aí para vocês. Repito, vocês nunca vão me calar. E eu nunca vou fazer acordo com nenhum de vocês, porque eu nunca vou fazer acordo com ninguém. Eu briguei na gestão do presidente Romildo, na gestão do Guerra, na gestão do Dorico, na gestão do próximo presidente, porque enquanto tiver um presidente que eu entenda que ele não está fazendo o que eu considero como correto para o Grêmio, eu vou brigar com quem quer que seja. E vocês da direção do Grêmio estão nesse momento brigando com a torcida do Grêmio. Neste exato momento, vocês escolheram um lado. O lado de vocês é o lado do Luiz Castro, e esse não é o lado do torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio não aguenta mais. Eu duvido que na família de vocês, eu vou fazer um exercício um exercício de imaginação. Eu duvido que na família de vocês da direção, a família de vocês concorde com o que está sendo feito pelo Luiz Castro. Eu duvido que quando vocês param para almoçar, para jantar dentro de casa, quando vocês conversam com as pessoas das famílias de vocês, eu duvido que nunca ninguém da família de vocês tenha pedido: por favor, não dá mais pro Luiz Castro ser técnico do Grêmio. Eu duvido. Mas daqui a pouco vai ter alguma entrevista. Vai ter alguma entrevista que começa assim: não, porque hoje é tudo caça-clique. Sempre existiu o caça-clique. Sempre. Vocês, por exemplo, da direção do Grêmio, escolhem sempre falar para a RBS. É uma função da RBS. Sempre foi assim. A RBS, quando criou o Jornal Zero Hora, tinha um cara só para fazer as manchetes. Agora, sabe quando é que vocês têm que se preocupar? Quando alguém estiver dizendo alguma coisa para vocês que seja mentirosa. Aí sim. Agora, pedir a demissão do Castro, hoje, é obrigação de todo torcedor do Grêmio que se preocupa com o Grêmio. Menos aqueles torcedores que façam parte da gestão atual do Grêmio. Aí eu vou compreender que eles não queiram mudar. Até porque daqui a pouco, se começar a mudar muita gente, vai ter que tirar um monte de cargo aí de dentro, né? Aí vai ser ruim. Tu imagina tu ter que mudar muita gente. Tu imagina tu ter que mudar um treinador. Tu imagina tu ter que mudar um novo desenho. Por que vocês não abrem os treinamentos? Que em nenhum lugar, em nenhum momento, a culpa antes era do Renato, a culpa antes era do presidente Guerra, não é mais o Renato e nem o Guerra. E por que vocês não abrem o treinamento? Já que esse treinador infeliz vindo de Portugal, e não interessa de onde ele veio, tá? Eu só estou destacando, porque a paciência com o brasileiro, ela seria muito menor do que está sendo com o estrangeiro. É só por isso que eu faço essa separação. O Grêmio é uma cãibra. O Grêmio não sabe por que reage, quando reage, mas a gente sabe que em algum momento do jogo a gente vai tomar gol. A gente sabe que olhar o jogo do Grêmio, o Grêmio tem que fazer pelo menos 2 gols, porque um é certo que ele vai tomar. E o Grêmio só não tá tomando mais gol porque o goleiro do Grêmio é acima da média, de outra prateleira. O meu treinador hoje colocou um ponteiro direito, depois tirou aquele ponteiro direito para botar outro ponteiro direito. Depois ele tirou um cara da esquerda para botar um outro cara da esquerda. Depois ele tirou um volante para botar um outro volante. Essas são as mexidas deste cara que hipnotizou todo mundo. Eu vou descobrir o que tem nesse maldito contrato. Eu ainda vou descobrir, porque tem que ter alguma cláusula absurda que proteja tanto um ser humano na história do Grêmio. O Grêmio está indo para 123 anos de história. Imagina quantos treinadores passaram aqui. Nunca ninguém foi tão protegido. Nunca alguém foi tão endeusado. E eu compreendia quando os caras não questionavam o Renato como direção, porque, poxa, o Renato é um cara que encanta. Mas o Renato é o maior ser humano que já vestiu na sua camisa. O Castro não. O Castro não tem compreensão, esse encantamento absurdo que vocês da diretoria têm. Então sejam gremistas, todos vocês são. Eu duvido que alguém da família de vocês não pense assim: mas será? Vem cá, tu nunca pensou em trocar o treinador? Eu duvido que essa resenha não aconteça em algum momento. Eu duvido, porque ninguém mais aguenta o Luiz Castro. Ele não tem nada.
O Grêmio, quando acontece alguma coisa, é porque alguém teve um lampejo de chutar a bola, bater na bunda do centroavante, voltar, bater na orelha do ponteiro esquerdo e a bola entrar. O Grêmio não tem nada. O Grêmio não tem uma jogada concatenada. O Grêmio não consegue armar um contra-ataque. A gente só vai se iludindo. Nós vamos chegar agora no principal Grenal dos últimos tempos. E nós não temos expectativas nenhuma. A nossa expectativa é que o outro time é pior que o nosso. Mas aí o treinador deles às vezes acerta mais do que o nosso. O nosso não acerta nada, mas ele é hiper protegido. Eu não sei o que acontece, mas tem que ter algo além de simplesmente... Porque não pode alguém ser apaixonado por um cara que em 30 anos tem um currículo desse tamanho. Em 30 anos ele ganhou 3 ou 4 títulos. Ele tem um título na Ucrânia, com o Shakhtar. Ele tem um título no Porto B. Ele tem um outro título lá na Copa do Emir, do mundo árabe. Ele não tem quase nada de título importante nenhum em 30 anos. E ele é adorado dentro do Grêmio. Não tem explicação. Não é só contrato. O Sampaoli fez 2 anos de contrato no Brasil, rescindiram. O Kudê fez 2 anos de contrato no Brasil, rescindiram. O Domenech, que era auxiliar do Guardiola, no todo poderoso Flamengo, ficou meia dúzia de meses. O Paulo Souza ficou meia dúzia de meses. O Abel Ferreira é contestado pela torcida do Palmeiras. E a minha torcida não acha isso, acha que tá tudo certo. A direção de futebol do Grêmio tá virando as costas pro seu torcedor. Porque prefere ficar abraçada com um técnico que não ganhou nada de importante na vida. Mas o errado sou eu, né? O errado sou eu que critico, eu sou o criador de crise. Eu não crio crise. Vocês criam a crise e possibilitam que eu simplesmente tenha a coragem de expor. Porque muitos ao meu redor e muitos que têm a mesma profissão que eu, eles não honram a profissão. Porque eles não querem confrontar vocês. Porque eles têm medo de vocês. E um dos poucos sentimentos que quando eu nasci eu nunca tive foi medo. Eu não sou covarde. E façam o que vocês quiserem. Olha, o gabinete do ódio, pode começar a trabalhar aí. Amanhã já tem alguma coisa que eles criam, que eles inventam. Não muda nada. Porque o que vocês se propuseram a fazer e prometeram fazer, vocês não conseguem cumprir, que era cuidar do Grêmio. Em 8 meses, a gestão de vocês é pior do que os 3 anos do presidente Guerra. A diferença é que vocês têm pela frente aí 2 anos e pouco para tentar reorganizar. Mas em 8 meses são piores do que ele. Porque aquele primeiro ano de 23 ainda tinha o Soares na gestão do Guerra que organizava tudo por ele. E vocês têm o quê? Ah, esqueci. Vocês têm o Luiz Castro. Vocês têm o Luiz Castro. O Luiz Castro protege vocês. É melhor para vocês virarem as costas para a torcida do Grêmio, mas ficarem abraçados no Luiz Castro. Parabéns. Nós já fomos eliminados da Copa Sul-Americana. Nós, para variar, fizemos hoje o jogo de número 12 fora de casa, com 8 derrotas e 4 míseros empates. E nós vamos para 2 clássicos Grenal agora, que o primeiro é na casa dos caras. Vocês estão destruindo o Grêmio. E tem algo que pode salvar vocês, a torcida. Mas vocês, ao invés de abraçarem a torcida, vocês preferem virar as costas pro torcedor e vocês preferem abraçar o Luiz Castro.